Vou começando, o pessoal que for chegando eu vou aceitando aqui. Então vamos lá. No final da aula eu passo o formulário de frequência de novo, tá? Então, o tema da aula de hoje é do mini curso Introdução ao Pensamento Científico. O tema da aula de hoje é Leis da Mudança Científica. Então, nós já falamos sobre cosmovisões, nós já falamos sobre mosaico científico, sobre método científico. Hoje a gente vai começar falando novamente sobre método científico, tá? Eu só queria uma perspectiva histórica. Então nós vamos ver como é que o método ele muda no decorrer do tempo, e se ele muda, né? Também. E depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre as leis da mudança científica. Será que existe algum tipo de lei que preveja ou que explique como as mudanças no mosaico científico ocorrem? Então isso a gente também vai discutir hoje, tá? Então vamos lá. Então, vamos começar com essa pergunta aqui. Existe um método imutável, fixo, transhistórico da ciência? Então, nós estudamos na última aula o método científico, né, que é o método científico atual, que é o método científico que a gente chama de hipotético dedutivo. Será que esse método científico hipotético dedutivo ele sempre foi assim? Então, a gente viu que esse método, a gente pode dizer que algumas características dele é que, para uma hipótese, ela introduzir entidades que não são observáveis, né? Por exemplo, partículas, forças, supercordas, campos, deformação do espaço, enfim, qualquer tipo de entidade que não seja observável diretamente. Então, ela pode prever que essas entidades não observáveis existam, só que para isso ela vai ter que prever algo novo, e esse algo novo ele vai ter que ser confirmado de forma experimental, né, ou observado empiricamente. Então esse é o nosso método atual, que a gente chama de método hipotético dedutivo. Mas será que o método ele sempre foi esse? Esse método é fixo? Ou seja, ele é imutável? É transhistórico? Já deu para perceber que não, né? Que o método ele também muda no decorrer do tempo. Para a gente ver isso, basta a gente olhar para a história da ciência. Vai ficar bem claro que o método hipotético dedutivo que a gente tem hoje, ou seja, os requisitos que a gente utiliza para determinar se algo é científico ou se uma hipótese é válida, ele foi diferente no decorrer do tempo. Então, hoje a gente utiliza o método hipotético dedutivo, mas, por exemplo, lá nos anos 1600, o que era utilizado era o método aristotélico medieval. E o método aristotélico medieval, como a gente vai ver, ele é bem diferente do método hipotético dedutivo. Vamos lá, método aristotélico medieval. Quais as principais características desse método, tá? Segundo o método aristotélico, uma proposição ia ser aceitável, ou hipótese ia ser aceitável se ela revelasse a natureza de uma coisa através da intuição, tá? Então, a intuição era algo importante no método aristotélico medieval. A proposição que você faria tinha que ser algo intuitivo, ou ser deduzíveis das proposições intuitivas gerais. Então, ou você tinha uma proposição que era intuitiva, ou você tinha proposições que eram derivadas dessa proposição intuitiva, ok? Derivadas a partir do método dedutivo, né, do raciocínio dedutivo, que a gente viu na última aula. Então, basicamente, deixa eu aceitar aqui o pessoal. Basicamente, o método aristotélico medieval, ele pode ser, a gente pode dizer que ele é assim, né? Você tem um axioma ou uma definição, e a partir dessa definição ou desse axioma, você cria de forma dedutiva novas definições, ou novos axiomas ou novos teoremas. Então, o axioma, o primeiro axioma, ele tem que ser aceito intuitivamente, tá? Por uma pessoa experiente. Ou seja, por uma pessoa que tem uma certa educação, que tem estudado aquele fenômeno de alguma forma. E os teoremas são deduzidos a partir dos axiomas.
Então, a partir do método aristotélico medieval, a gente vê que se os princípios básicos eles forem verdadeiros, isso aqui é um método hipotético, aliás, desculpa, isso aqui utiliza um raciocínio dedutivo, né? Então, se os métodos básicos, os princípios básicos forem verdadeiros, e se o raciocínio que você utilizar for o raciocínio dedutivo, então as conclusões elas vão herdar a verdade dos axiomas básicos, tá? Então, basicamente era assim que era o método aristotélico medieval. Mas o que eram exatamente essas deduções básicas, esses princípios básicos, e como é que você chega a eles de forma intuitiva, tá? Então, essas premissas iniciais, que eram tidas como verdadeiras, elas são chamadas de princípios ou primeiros princípios. Então, os primeiros princípios são essas afirmativas iniciais das quais você parte para deduzir outros axiomas ou deduzir outros teoremas. Então, para a gente ver como é ter uma ideia, né? Como é um princípio básico, um princípio primeiro, vamos dar uma olhada no exemplo da matemática, tá? Então, imagine que você tem uma reta, essa reta eu vou chamar de reta A, e ela se estende para o infinito, em ambos os sentidos, em ambas as direções. E você tem um ponto ao lado dessa reta, ponto que eu vou chamar de ponto P. E aí eu faço a seguinte pergunta: quantas retas que devem estar no mesmo plano da reta A e paralela à reta A passam pelo ponto P? Uma pessoa que sabe um pouco, conhece um pouco de matemática, né, de proposições matemáticas, vai conseguir olhar para esse problema e responder ele facilmente. Só existe uma reta que tem esses requisitos, né, que é paralela, faz parte do mesmo plano de que a reta A, que é paralela a ela e, ao mesmo tempo, passa pelo ponto P. Então, isso é uma resposta intuitiva do ponto de vista matemático, né? Se você conhece um pouco de matemática, você consegue dar essa resposta. Note que ela não precisa ser deduzida de nada ou ser comprovada, tá? Ela apenas é uma resposta verdadeira porque ela é intuitivamente verdadeira. Então, segundo Aristóteles e segundo o método aristotélico medieval, se a pessoa ela tivesse educação, inteligência ou treinamento adequado em determinada área, ela simplesmente ia ver que certos princípios básicos dessa área sobre o mundo, né, eles são verdadeiros, ok? Eles são necessariamente verdadeiros. Então era assim que uma pessoa ela entendia os princípios primeiros, tá? Alguma coisa. Então, note que, diferentemente do método hipotético dedutivo, o método de Aristóteles ele não exige nenhuma previsão, nenhuma confirmação experimental, nenhum tipo de realização de experimento, tá? Ele só utiliza o quê? Os princípios primeiros, que tem que se chegar a eles de uma forma intuitiva, e a partir deles você pode deduzir outros princípios. Então esse era o método aristotélico medieval. Então vamos ver algumas aplicações desse método na prática, tá? Do método aristotélico medieval na prática. Então, como eu falei, o método de Aristóteles ele não exigia novas previsões, mas teve uma teoria por volta de 1600, né, mais exatamente em 1543, que fez novas previsões. Essa teoria foi a teoria copernicana. Então, em 1543, o Copérnico ele propõe sua teoria heliocêntrica. Novamente, o que é que diz a teoria heliocêntrica? Né? Que o Sol é o centro do universo e os planetas giram em círculos perfeitos, ao redor do Sol. Então, essa é a teoria copernicana, né? A astronomia copernicana. Se a gente der um zoom aqui, dando um zoom e vendo mais de perto, a gente vai ver dois planetas aqui, que é o planeta Terra e o planeta Vênus, tá? E segundo a astronomia copernicana, por eles estarem distribuídos dessa forma, então o planeta Vênus ele tem uma órbita menor em torno do Sol do que a órbita da Terra, então ele estava mais próximo do Sol do que a Terra.
você deveria observar em Vênus fases. Assim como a Lua tem fases, né? Vênus, o planeta Vênus também deveria ter fases. Então deveria ter fase cheia, crescente, minguante, nova, da mesma forma que a Lua. Então isso foi uma previsão da teoria de Copérnico. Até então ninguém nunca tinha observado isso, até porque as observações a olho nu não davam para você diferir essa diferença no brilho do planeta Vênus, tá? Então, se você analisar do ponto de vista copernicano, conforme Vênus vai se movendo, o brilho dele, visto da Terra, tá? Vai variando. E aí você tem todas as 4 fases, né? De Vênus. Vênus na fase nova, crescente, no caso quarto crescente, né? Vênus cheia, Vênus no quarto minguante e de volta a Vênus na fase nova. Então isso era uma previsão da teoria de Copérnico que até então ninguém nunca tinha observado. Então, do ponto de vista atual, se alguém, para a gente, né, se alguém conseguisse fazer esse tipo de observação, isso contaria muitos pontos a favor da teoria de Copérnico. Então, essa foi uma previsão da teoria copernicana. Mas, na época, o que era aceito pela comunidade científica? A teoria aceita era a de Ptolomeu, o geocentrismo de Ptolomeu. Né? Então, para o Ptolomeu, na astronomia ptolomaica, a gente tem a Terra no centro e os planetas e o Sol giram ao redor da Terra. Só que, diferente do Copérnico, né, que propôs o ciclo perfeito, né, os planetas se movimentando numa órbita circular perfeita, o Ptolomeu ele propõe algo um pouco diferente, porque ele tinha que resolver um problema. Tá? Esse problema ele era resolvido pela astronomia de Copérnico, e para resolver ela, o Ptolomeu pensou no seguinte: primeiro, qual era esse problema? Né? O problema é que os planetas eles parecem fazer um movimento retrógrado no céu. Então, quando você vai observando um planeta ao longo de dias, né, então você observa um planeta um dia e está aqui, no outro dia está aqui, no outro dia está aqui, na mesma hora, tá? Então ele vai se movimentando. Intuitivamente, o que era para acontecer, né? Para ele se movimentando sempre na mesma direção. Só que o que é que acontecia? O planeta ia, ele fazia um pouco de retrocesso, depois voltava. Então ia, fazia um pouco de retrocesso, depois voltava. É como se ele estivesse fazendo laços no céu, né? E aí a teoria de Copérnico conseguiu explicar isso, e a teoria de Ptolomeu, que foi proposta muito antes, né, que é a teoria de Copérnico, também conseguiu explicar. Mas para isso, o que é que ele fazia? O Ptolomeu ele teve que propor a existência do que ele chamou de epiciclos, tá? Então, os planetas eles giravam sim em torno de em ciclos perfeitos, só que esses ciclos perfeitos eram chamados de epiciclos. E o centro do epiciclo se movimentava por um caminho que o Ptolomeu chamou de deferente. Então, o deferente girava de forma circular em torno da Terra, mas o epiciclo, que eram esses ciclos menores, eles giravam ali em torno de um ponto no deferente. Ok? Então, isso conseguia explicar também esse movimento retrógrado dos planetas. A gente pode ver aqui, né, que quem está olhando do ponto de vista da Terra, ó, vê exatamente o planeta fazendo um laço no céu. Então, esse movimento de epiciclo relacionado a esse modelo de epiciclo e deferente, ele consegue explicar esse movimento retrógrado dos planetas. E aí, o que é que a teoria de Ptolomeu fala sobre as fases de Vênus? Será que Vênus também tem fases, segundo a teoria de Ptolomeu, né? Aqui está o epiciclo de Vênus, o deferente de Vênus, e aqui Vênus como é visto a partir do ponto de vista da Terra, né? Então, Vênus está girando no seu epiciclo, e quem está do ponto de vista da Terra nunca veria Vênus na fase cheia. Ok? Então, a teoria de Ptolomeu, ela tem uma limitação no sentido de que ela não consegue explicar o fato de Vênus ter fases, assim como a teoria de Copérnico explica. Tá, mas essas fases, como eu falei, essas fases do planeta Vênus até então nunca tinham sido observadas, né? Então, elas só foram observadas em 1610 por Galileu. Então, Galileu
construiu a sua luneta, né, aliás, adaptou sua luneta, né, e apontou para o planeta Vênus, e ele conseguiu ver essas fases que a teoria de Copérnico havia previsto. Então ele viu que realmente o planeta Vênus tinha as 4 fases, né? Fase nova, crescente, fase cheia e minguante. Ou seja, o Ptolomeu, o Galileu, ele comprovou a teoria de Copérnico, ou demonstrou, né? Mais especificamente, que a teoria de Copérnico estava certa. No entanto, isso significa que a teoria de Copérnico foi aceita? Não, de forma nenhuma. A teoria de Copérnico não foi aceita. E por que ela não foi aceita? Né? Por qual motivo? Já que ela fez uma previsão e essa previsão se mostrou correta. A gente pode achar, e muitas vezes a gente acha, até pelo mito que eu falei, mito da ciência, né, que eu falei lá na primeira aula, que a teoria de Copérnico não foi aceita por conta da estupidez e da irracionalidade da Igreja Católica. Né? Só que, na verdade, o que muitas vezes a gente deixa de levar em consideração, é que, na época, em 1610, os cientistas eles não se importavam com novas previsões que fossem confirmadas. Isso não era importante para eles, porque isso não fazia parte do método científico. Então, o que é que os cientistas queriam? Os cientistas da época queriam que a proposição ela fosse algo intuitivo. Né? Eles queriam uma verdade intuitiva. Enquanto a teoria de Copérnico, né, de você colocar a Terra para se movimentar, isso era algo totalmente contraintuitivo. Porque as pessoas não conseguiam observar evidência direta nenhuma desse tipo, tá? Que comprovasse ou que fizesse com que a teoria de Copérnico fosse de alguma forma intuitiva. Então, para a gente fazer um paralelo, era como se hoje nós acreditamos que a Terra é esférica, nós achamos absurdo, por exemplo, que alguém acredite que a Terra é plana. Então, seria mais ou menos algo desse tipo. A gente acredita que a Terra é esférica, né? Isso é um consenso na comunidade científica, e tem alguém, pode ser até alguém da comunidade científica também, que está indo contra, dizendo que a Terra é plana. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então, a ideia do Copérnico de movimentar a Terra era uma ideia absurda, do ponto de vista da época, né? Do ponto de vista do método científico da época, e por isso ela não foi aceita. Agora vamos ver uma outra teoria que teve uma aceitação diferente da teoria de Copérnico, que foi a teoria de Descartes. Então, Descartes, em 1644, ele propôs uma teoria sobre os corpos materiais. E vamos ver como é que foi essa teoria de Copérnico, de Descartes, tá? Então, o que é que o Descartes dizia? Pense em qualquer objeto material, ou seja, qualquer objeto que tenha massa, né? Quais são as propriedades indispensáveis desse material? Ou seja, quais são as propriedades sem as quais esse material ele não pode existir? E aí o Descartes começou a levantar várias hipóteses. Né? Será que é a cor? Será que é o som que ele emite, que faz o objeto, que é uma característica indispensável do objeto? Será que é o gosto dele? Será que é o cheiro? Será que é o fato dele ser extenso, ou seja, dele ocupar um lugar no espaço? Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Será que a cor é uma propriedade indispensável da matéria? Será que a gente pode conceber algo que seja material, mas que não tenha cor? Sim, né? A gente consegue. Por exemplo, o ar. O ar, a gente sabe da existência dele, mas ele não tem cor. Então, a cor ela não é uma propriedade indispensável da matéria. Um objeto pode existir mesmo que não tenha cor. Será que é o som? Também não, né? Você pode conceber algum tipo de material que não emite som. Você tem aí na sua casa vários tipos de materiais que estão lá no canto deles e não estão emitindo som nenhum. Então, o som também não é uma propriedade indispensável da matéria. Será que o gosto? Também não. Eu posso conceber diversos tipos de material que não tem sabor nenhum. O cheiro? Também não. A gente pode ter algum tipo de material que não emita cheiro, não tenha cheiro nenhum para a gente. Será que a extensão, ou seja, será que é o fato do material ocupar um lugar no espaço? O Descartes concluiu que sim. O Descartes ele conclui que ele não pode conceber algum material, ou algum objeto material, né, ou seja, que tenha massa,
que não ocupe um lugar no espaço. Então, esse, segundo o Descartes, era a propriedade indispensável da matéria, né? Então, ser um objeto material equivale necessariamente a ocupar algum lugar no espaço. Então, o axioma, né, digamos assim, de Descartes foi que a matéria é extensa, ou seja, o único atributo da matéria é a extensão, tá? Sem o qual você não pode ter matéria. Se você tem alguma coisa que não é extensa, então essa coisa não é matéria. Então, a partir dessa primeira conclusão, né, desse primeiro axioma, o Descartes ele chega a outros teoremas. Por exemplo, segundo Descartes, os objetos materiais são compostos de pedaços de matéria em interação. Ainda segundo Descartes, mudanças em objetos materiais resultam apenas do contato real. Então, o que pode ser essas mudanças? Por exemplo, mudança de posição de um objeto, ou mudança na forma do objeto. Segundo Descartes, qualquer tipo de mudança, seja qual for essa mudança, ela só pode ocorrer a partir do contato real. Aí você pode se perguntar, mas o Descartes então não explicava a gravidade? Que a da gravidade, segundo Newton, né, é uma força que atua à distância sem contato real. A resposta é que não, tá? A gente não vai entrar aqui no cerne da física de Descartes, mas o Descartes também conseguia explicar as interações gravitacionais a partir do contato real. Então também era algo que ele conseguia explicar. Bom, então, nota o seguinte, essa forma de pensar, essa forma de apresentar sua teoria, ela é uma forma que satisfaz o método científico da época, né? Então, os axiomas, eles são intuitivamente verdadeiros. Note que a gente chegou nessa conclusão de que a matéria é extensa de forma intuitiva, né? A gente não fez nenhuma demonstração. A gente chegou nisso de forma intuitiva e a partir de deduções o Descartes chega nos teoremas que são também verdadeiros, uma vez que os princípios primeiros, né, o princípio primeiro é verdadeiro. Então, a teoria de Descartes, diferentemente da teoria de Copérnico, a teoria de Descartes ela foi aceita na Europa na virada do século. Por que ela foi aceita? Ela foi aceita não porque ela tivesse alguma nova previsão que fosse confirmada. Na verdade, ela não teve, tá? Mas ela foi aceita porque ela atendia aos métodos, aos requisitos do método aristotélico, que era um método empregado na época. Então, como ela atendia aos requisitos desse método, ela conseguiu entrar no mosaico. Ok? Então, a gente tem duas teorias, duas respostas, na verdade, né, para se existe ou não um método imutável da ciência. Então, existe um método imutável da ciência, como sempre, duas respostas, ou sim ou não. Se você acredita que sim, então você é adepto da tese do método estático. Então você acredita que o método da ciência ele é imutável. Nunca muda, nunca vai mudar. Se você acha que não, então você é adepto da tese do método dinâmico, segundo o qual não existe um método que seja imutável da ciência. Os métodos eles mudam com o decorrer do tempo. Tá? O que é que você tem a favor ou contra essas duas respostas? O registro histórico. Segundo o registro histórico, né, a gente sabe que houve diversos métodos científicos. Então, a resposta sim, ela não pode estar certa. Então, existe um método imutável da ciência, o registro histórico, para a gente estar dizendo que não. Que já existiram, né, diversos métodos científicos. Aqui eu só falei para vocês do método aristotélico medieval, mas existiram outros no decorrer da história da ciência. Ok? Então, o que a gente acredita hoje é que não existe um método que seja imutável da ciência. Pelo menos a maioria dos historiadores defende essa ideia. Bom, então atualmente a gente acredita, né, que os métodos da ciência eles mudam no decorrer do tempo. Então, se os métodos mudam, nós podemos concluir. Se os métodos mudam, nós podemos concluir que eles também fazem parte do mosaico. Então, o mosaico científico ele vai abarcar não só as teorias científicas, mas também os métodos científicos.
Então, as exigências do método aristotélico medieval, elas eram bastante diferentes do que a gente exige hoje. Então, o método que era usado há 400 anos atrás é completamente diferente do método que a gente utiliza hoje em dia, né? Então, vamos mudar o nosso conceito de mosaico científico. Como é que vai ficar esse conceito de mosaico agora? Então, antes, o nosso conceito de mosaico era que o mosaico científico era o quê? Um conjunto de todas as teorias aceitas. Essa foi nossa primeira definição de mosaico que a gente fez lá na primeira aula. Agora, nossa definição de mosaico, ela também abarca os métodos que são empregados. Então, o que é um mosaico científico? Um conjunto de todas as teorias que são aceitas e todos os métodos que são empregados, tá? Pela comunidade científica. Tem aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então, conclusão que a gente chegou até agora é que os métodos científicos, eles são mutáveis, né? Eles mudam com o decorrer do tempo. Mas será que tem como a gente saber como é que eles mudam? Será que a gente consegue explicar essa mudança de alguma forma? Então, para isso, a gente vai começar a falar agora se existe ou não uma teoria geral da mudança científica. Então, a gente viu que tanto as teorias científicas como os métodos são mutáveis, né? Então, o que é que a gente exige hoje? Para uma hipótese ser aceita, ela tem que fazer previsões precisas e essas previsões têm que ser confirmadas. Mas lá no século XVI, você só precisava que uma hipótese fosse intuitivamente verdadeira, ou deduzível de hipóteses verdadeiras, né? Por que a gente emprega hoje o método hipotético dedutivo na avaliação da teoria e não emprega o método aristotélico medieval mais? O que aconteceu para a gente mudar, né, para fazer essa mudança? Mudar do método hipotético dedutivo, aliás, mudar do método aristotélico medieval para o hipotético dedutivo. Será que essa escolha de métodos ela é arbitrária? Ou seja, uma comunidade científica escolhe um método simplesmente por escolher? Ou será que existe alguma lógica por trás da escolha desse método? Por trás da escolha da utilização desse método, né? Em outras palavras, será que a mudança científica ela é um processo que é racional? Ou seja, será que é um processo que é governado por algum tipo de lei? Será que pode haver algum tipo de teoria geral da mudança científica? Ou seja, a gente sabe que os métodos mudam, né? E que a teoria também muda. Mas será que existe alguma teoria geral por trás dessas mudanças? Novamente, duas respostas possíveis, ou sim ou não. Se você acredita que sim, que existe algum tipo de teoria geral que explica essas mudanças científicas, então você é um generalista, tá? Então, o que é que diz o generalismo? Que pode haver uma teoria geral da mudança científica. Se você acredita que não pode haver uma teoria geral da mudança científica, então você é um particularista. O que é que diz o particularismo? Que não pode haver teoria geral para a mudança, que explique a mudança científica. Então, essa questão é uma questão que está ainda aberta na comunidade científica, tá? Então, os historiadores da ciência ainda discutem muito se existe ou não essa tal teoria geral da mudança científica. O que é que a gente tem a favor do particularismo? Ou seja, a favor da ideia de que não existe uma teoria geral? Bom, primeiro a gente sabe que não existe um método universal, o que a gente discutiu hoje. Universal e fixo na ciência, tá? Você pode ter diversos métodos. Outra coisa que os particularistas acreditam é que não há nada universal na ciência. Ou seja, cada episódio histórico da ciência, ele é único. Então não há nada que você possa conectar um episódio a outro episódio científico. Então isso são os argumentos que quem acredita no particularismo usa. Mas será que existe algum argumento a favor do generalismo, tá? Ou seja, a favor da hipótese de existir uma teoria geral da mudança científica? É isso que a gente vai tentar discutir no restante dessa aula. Ok? Tem aqui alguma dúvida?
Então vamos continuar. Bom, para a gente tentar ver se existe alguma forma, se existe alguma racionalidade por trás da mudança na ciência, vamos começar por um exemplo simples, tá? Como é que você faz um teste de um medicamento? Então, você tem um medicamento e você quer saber se esse medicamento funciona. Você tem que fazer uma confirmação experimental, né? Então, vamos pegar aí um medicamento que seja, por exemplo, um medicamento chamado cloroquina, ok? Então, vamos pegar a cloroquina e vamos tentar descobrir se ela realmente funciona. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente testa a cloroquina? Então, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que organizar um estudo com um certo número de pessoas que está doente, ou seja, que está com a Covid-19, e a gente vai dar para essas pessoas cloroquina. Então, eu tenho um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas está doente, né? Está com a Covid-19, e eu vou ministro o medicamento para elas, dou a cloroquina para elas. Com o passar do tempo, eu noto que elas melhoraram. Opa, melhoraram, ficaram melhores. Então, se houve uma melhora significativa, a gente conclui que o medicamento é eficiente. Será que tem algum problema nesse argumento? Está faltando alguma coisa? Será que tem algo que a gente está deixando de levar em consideração? Né? Vamos ver. Bom, e se essa melhora não tiver acontecido por conta da cloroquina em si? Se tiver algum outro fator externo que explique a melhora dos pacientes. Então, por exemplo, a pessoa pode ter se curado sozinha, né? Que o medicamento ele pode não ter interferido no processo de cura natural do corpo. Ou a pessoa pode ter melhorado a sua alimentação, enfim. Existem diversos fatores externos que podem explicar o fato das pessoas terem melhorado, não só a cloroquina. Então, sabendo disso, nós temos que propor um novo teste, um novo tipo de teste. Dessa vez, nós vamos realizar uma experiência com 2 grupos de pacientes. Tá? Então, o teste de medicamentos número 2 é o que eu vou chamar de ensaio controlado. Então, vamos lá. Novamente, a cloroquina, eu quero testar a eficácia dela. Tenho 2 grupos de pessoas agora. Tá? Esse grupo ele tem que ser o mais parecido possível. Ok? Então, grupo 2, ou seja, mesmo tamanho do grupo, de preferência mesma faixa etária, enfim, o mais homogêneo possível. Então, eu separo agora em 2 grupos. Para um grupo, que eu vou chamar de grupo ativo, eu dou a cloroquina. Para o outro grupo, eu não dou nada. Tá? Eu só observo qual vai ser se eles vão ter alguma melhora ou nenhuma melhora, se eles não tomarem nada. E vamos lá, o que acontece? Então, eu aplico a cloroquina ao grupo ativo e não ao grupo de controle. Aí eu observo que houve uma melhora no grupo ativo, uma melhora significativa no grupo ativo. Eu observo também que, embora o grupo de controle ele tenha melhorado um pouco, mas essa melhora foi muito menor do que a melhora que aconteceu no grupo ativo. Então, sabendo disso, agora eu posso concluir que o medicamento é eficiente, né? Então, que a cloroquina funciona. Será? Será que falta mais alguma coisa? Será que tem mais alguma coisa aí que pode estar interferindo no meu experimento? E o efeito placebo? O que é o efeito placebo, né? É bastante sabido na medicina, documentado na medicina, que uma pessoa, ao saber que está sendo tratada, ela pode melhorar não pelo efeito do medicamento em si, do tratamento em si, mas apenas por saber que está sendo tratada, tá? Então, se a pessoa acredita, ela está tomando um remédio, mesmo que o remédio seja falso, ela pode melhorar só por acreditar que o remédio é verdadeiro. Então, isso a gente chama de efeito placebo. Então, pode acontecer, tá? Não é tão eficiente quanto o medicamento, tá? É bem pouco eficiente, na verdade, o efeito placebo, mas ele pode ocorrer. Então, como ele pode ocorrer, nós temos também que levar em conta o efeito placebo no nosso método de testagem do medicamento.
Então, qual é a solução? É realizar um teste cego. E o que é que vem a ser um teste cego? Vamos lá. Novamente, nossos dois grupos, o grupo ativo e o grupo de controle. Para o grupo ativo, eu vou dar as pílulas. Essas pílulas são a cloroquina, tá? E para o grupo de controle, eu vou dar pílulas, só que eu vou dar pílulas falsas. Então, na medicina a gente diz que você dá um placebo para elas. Okay? Então, para um grupo, eu dou o remédio de verdade, enquanto para o outro grupo eu dou um remédio falso. Só que as pessoas do grupo de controle que recebem o remédio falso não sabem que o remédio é falso. Okay? Então, elas estão recebendo placebo, mas elas não sabem disso. Beleza. Então, a gente vê, faz um experimento e observa que o grupo ativo melhorou bastante. As pessoas melhoraram bastante. Ok. Enquanto no grupo de controle, embora tenha havido uma melhora, essa melhora foi muito pequena comparada à melhora do grupo ativo. E agora, né? Se a melhoria do grupo ativo for maior que a melhoria do grupo de controle, então eu posso concluir que não é o efeito placebo que está fazendo as pessoas melhorarem, ou seja, o medicamento, a cloroquina, é de fato eficiente. Tem mais algum problema? Será que tem mais alguma coisa que possa interferir no experimento? Tem sim. O que é que pode interferir no experimento? E o viés do experimentador? O que é esse viés do experimentador, né? Também é documentado na medicina, bastante documentado, tá? Que os pacientes, a melhora dos pacientes pode ser influenciada pelo tratamento que eles recebem de quem está realizando o tratamento deles. E se o médico souber que ele está tratando uma pessoa com remédio, enquanto ele está tratando outra pessoa com remédio falso, pode existir aí alguma diferença no tratamento que ele realiza. Então, como é que você faz para impedir esse viés do experimentador? A gente organiza o que a gente chama de um teste duplo cego. O que é um teste duplo cego, né? Vamos lá, o nosso quarto teste. Então, você tem novamente os dois grupos, grupo ativo, grupo de controle. Você vai ter os pesquisadores que vão realizar o experimento. Eles vão dar as pílulas, né, com remédio para um grupo e pílulas com placebo para outro grupo. Só que, dessa vez, nem mesmo os pesquisadores, que são as pessoas que vão estar em contato com os grupos, nem mesmo eles vão saber qual grupo recebeu o remédio verdadeiro e qual grupo recebeu o placebo. Então, nem os pacientes sabem se estão recebendo o remédio placebo e nem os pesquisadores que estão realizando o tratamento sabem se eles estão dando remédio ou se eles estão dando placebo. Então, esse aqui é um placebo, só que os pesquisadores eles não sabem disso, tá? Nesse caso, se a gente observa uma melhora na saúde das pessoas que foram tratadas com o remédio, tá? Mas você tem que ter outro grupo de pesquisadores, né, que sabe, que não está em contato com os pacientes, mas sabe qual foi o grupo que recebeu o remédio, claro, né? Então, se você sabe, se você observa que houve um grupo que teve uma melhora, enquanto o outro grupo, o grupo de controle, melhorou, mas não muito, aí você conclui que realmente o que está causando a melhora é o medicamento em si. E aí você pode concluir que a cloroquina é eficiente. Ok? Existem outros problemas, mas estou simplificando ao máximo. Né? O que é que a gente pode perceber, então, que aconteceu aqui, com esses vários experimentos? A gente observou, na verdade, que o que a gente sabia sobre o fenômeno estava interferindo sobre o método que a gente realizava. Ok? Então a gente realizou o teste de uma forma. Quando a gente levantou uma outra teoria que poderia estar influenciando, uma outra hipótese que poderia estar influenciando no resultado do teste, a gente mudou o teste. E aí a gente foi levantando teorias e teorias que poderiam estar relacionadas com o resultado do experimento e foi encontrando uma forma de incluir essas teorias no nosso teste, de fazer com que o nosso teste evitasse essas teorias. Então aqui eu vou dividir essas teorias, que são as que a gente aceita, tá? Nossos requisitos, nossas expectativas, e do outro lado o método. Então o método que a gente partiu foi o método hipotético dedutivo. Esse foi o método inicial.
Ou seja, uma hipótese aceitável se algumas de suas novas previsões forem confirmadas. Tá? Então, a hipótese era: a cloroquina é eficaz no tratamento da Covid. Deve ser confirmada, então, pelo desempenho real do medicamento. Isso é o método hipotético dedutivo. Então, partindo disso, nós fizemos o experimento, só que a gente não levou em consideração que poderiam existir efeitos não contabilizados. Ou seja, as pessoas elas poderiam estar melhorando por outros motivos. Então, elas poderiam melhorar por conta da alimentação delas que tinham modificado, ou poderiam melhorar simplesmente por uma melhora natural do corpo. Então, esses são os efeitos não contabilizados, e a gente tem que levar esses efeitos não contabilizados em consideração. Então, a gente vai e muda o tipo de método. Então, a gente vai utilizar o método hipotético dedutivo, sim, mas agora com um teste controlado, com 2 grupos de pacientes, né? Então, nesse caso, a eficácia do medicamento ela vai ser demonstrada em um estudo controlado, onde você vai ter um grupo de controle e um grupo que vai receber o medicamento, justamente para evitar os efeitos não contabilizados. Só que aí tem outro efeito que você não levou em consideração, que é o efeito placebo. Então você sabe que as pessoas elas podem ter efeito placebo e melhorar por acreditar que estão sendo tratadas, mesmo que o remédio seja falso. Então, como você tem um efeito placebo, você precisa de um teste simples cego para evitar esse efeito placebo. Mas aí, mesmo com um teste simples cego, né? O teste simples cego, o que é que ele vai evitar? Ele vai evitar tanto efeitos não contabilizados quanto o efeito placebo. Só que ainda tem o viés do experimentador que a gente não levou em consideração. Então, nós temos que modificar nosso método também. O viés do experimentador, se o experimentador sabe quem está recebendo placebo, quem está recebendo remédio, ele pode tratar essas pessoas de forma diferentes, o que pode influenciar no resultado do experimento. Então, aí a gente faz um teste duplo cego. Ok? Então, o que é que foi acontecendo aqui? Resumidamente, né? Você tinha uma hipótese, a hipótese principal de que a cloroquina era eficiente no tratamento da Covid-19, só que conforme você foi experimentando, você viu que tinham hipóteses auxiliares que você não estava levando em consideração. Então, quando você leva em consideração essas hipóteses auxiliares, você tem que ir modificando o seu método. Ok? Então, por último, né, o método duplo cego ele evita os efeitos não contabilizados, o efeito placebo e o viés do experimentador. Claro, ele evita se ele for feito de forma correta, tá? Né? Então, as mudanças nos métodos, elas ocorrem devido às mudanças nas nossas teorias aceitas, tá? E isso vale para todos os métodos científicos. Então, os métodos, eles mudam de acordo com o que a gente vai aprendendo sobre o mundo. Então, nossos métodos eles evoluem à medida que a gente aprende coisas novas. Um outro exemplo aqui é o método hipotético dedutivo, só que com repetibilidade. O que é isso, né? Vamos falar. Então, eu tenho um método hipotético dedutivo, que é o meu método atual. Uma hipótese aceitável se suas previsões foram confirmadas em experimentos ou observações. Ok. Só que, do meu conhecimento do mundo, o que é que eu sei? Que você pode ter alguns indivíduos que façam algum tipo de fraude no experimento, né, por motivos diversos. Então, essas pessoas, esses cientistas, eles podem manipular os seus dados ou forjar novos dados. Então, para evitar isso, somente utilizar um método hipotético dedutivo não é suficiente. O que é que você tem que fazer? O que é que pode ser feito aqui? Usar o método hipotético dedutivo, que eu estou chamando de HT, tá? Hipotético dedutivo, usar ele com repetibilidade. Ou seja, você vai continuar usando o método hipotético dedutivo, só que você vai repetir os experimentos várias vezes. Várias pessoas diferentes, em locais diferentes, vão repetir esse experimento, para evitar justamente que exista algum tipo de fraude, algum tipo de manipulação nos dados. Então, no método hipotético dedutivo com repetibilidade, a gente tem uma hipótese, e essa hipótese ela é aceitável
se as suas previsões forem confirmadas em uma experiência ou em uma observação que seja repetida, que tenha sido repetida. E o método hipotético dedutivo em si? Como é que a gente chegou no método hipotético dedutivo, tá? A gente chegou nesse método por conta de principalmente, duas teorias que a gente aceita sobre o universo e sobre o mundo em que a gente vive. Uma dessas teorias é a complexidade e a outra é a explicação pós-hoc. Então a gente sabe que o nosso mundo, que o nosso universo é complexo. Ou seja, de que existem coisas que a gente não pode observar. Por exemplo, partículas, forças, campos, deformações, supercordas, etc. Coisas que a gente não pode observar. E a explicação pós-hoc, o que é a explicação pós-hoc? Vamos imaginar que você tem, por exemplo, um jogo de futebol entre a equipe do Flamengo e a equipe do Central daqui de Caruaru, né? A equipe do Flamengo é uma equipe muito melhor, a gente considera uma equipe muito melhor do que a equipe do Central. Então, se elas vão jogar uma contra a outra, a nossa previsão, provavelmente, é que quem vai vencer é o Flamengo. Mas o que acontece se o Flamengo perder o jogo? Se o Flamengo perder o jogo, no outro dia, o que é que os comentaristas esportivos, o que é que eles vão estar falando? Provavelmente eles vão estar dizendo que o Flamengo perdeu porque teve uma falha do goleiro, o goleiro não está vivendo uma boa fase. O Flamengo perdeu porque o técnico do time, na hora de mudar a equipe, mudou errado, era para tirar tal jogador e tirou outro. Enfim, os comentaristas eles estão dando explicações pós-hoc. O que é uma explicação pós-hoc? São explicações depois que o fato já aconteceu. Tá? Então, antes do jogo, esses comentaristas provavelmente estavam dizendo: o Flamengo vai ganhar por isso, isso e isso. Depois que o Flamengo perde, eles começam a tentar arrumar explicações para o fato. Só que essas explicações para o fato, elas ocorrem depois que o fato já aconteceu. Então a gente sabe que existem complexidade no nosso universo e que existem também explicações pós-hoc. Então, para evitar e relacionar essas duas coisas, o que é que a gente faz? Levando em consideração a complexidade, então, a gente aceita que uma hipótese pode introduzir entidades não observáveis. Então, a hipótese ela pode introduzir micropartículas, pode introduzir forças, pode introduzir supercordas, porque a gente aceita a ideia de complexidade. A gente aceita a ideia de que o universo é mais do que aquilo que a gente pode observar. E para evitar explicações do tipo post-hoc, né, que podem ser muitas explicações post-hoc, a gente diz que a hipótese ela tem que também prever algo novo, que não seja observado até então. E essas previsões elas têm que ser confirmadas. Ou seja, o método hipotético dedutivo ele foi derivado das nossas concepções, das nossas teorias sobre o mundo. Ok? Tem aqui alguma dúvida? Bom, então, continuando. Vamos tratar agora das leis da mudança científica, tá? Será que existe alguma lei que explique as mudanças que ocorrem na ciência? Isso que a gente acabou de discutir, que um método empregado, ele é deduzido a partir de outros métodos empregados e a partir de teorias que a gente aceita na época, né? Isso é chamado de terceira lei das mudanças científicas. É chamado de terceira lei pelo Jacob Asseguian, né, que eu falei lá na primeira aula para vocês, que é das principais fontes. E no livro The Laws of Scientific Change, ou seja, as leis da mudança científica, o Jacob Asseguian ele propõe essas leis da mudança, né? Então essa, segundo o Jacob Asseguian, é a terceira lei. Quais são as outras leis? A terceira lei, a primeira lei diz o seguinte: um elemento do mosaico mantém seu estado no mosaico, a menos que seja substituído por alguns outros elementos. Então, o que é que pode estar no mosaico? Teorias e métodos. Se uma teoria sai, uma outra teoria tem que entrar para ocupar o lugar dela. Se um método sai, outro método tem que entrar para ocupar o lugar dele.
E a segunda lei. Para se tornar aceito no mosaico, uma teoria tem que ser avaliada pelo método que é realmente empregado na época. Isso aqui a gente já discutiu, né? E a terceira lei não, desculpa, a lei zero diz o seguinte: a qualquer momento, os elementos do mosaico científico são compatíveis entre si. Então, se você tem diversos elementos no mosaico, dentro do mosaico, esses elementos não podem ser incompatíveis um com o outro. A gente vai deixar essa ideia de compatibilidade mais clara daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, lei zero, que é a lei da compatibilidade. O que é que significa essa lei? Como é que a gente decide que duas teorias são ou não são compatíveis? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o método ele pode ser dividido em três componentes, tá? O método científico, que é um conjunto de critérios para o emprego na avaliação da teoria, né? Ele pode ser constituído de critérios de aceitação, que é um critério de aceitação. É aquele critério utilizado para determinar se uma teoria é aceitável ou inaceitável. Então, esse é um dos critérios do método. O outro critério é o critério de demarcação. O critério de demarcação ele vai te dizer se uma teoria é científica ou se não é científica. E temos também os critérios de compatibilidade, que são utilizados para determinar se duas teorias são compatíveis ou se são incompatíveis. Como a gente sabe que os métodos empregados eles são mutáveis, eles mudam, né, com o decorrer do tempo, os critérios de compatibilidade eles também podem mudar. Mas quais são os critérios de compatibilidade atual? Para ter uma ideia de como é esse critério, a gente vai discutir agora a diferença do critério de compatibilidade na ciência formal e na ciência empírica. Então vamos lá. Na ciência formal, nós somos intolerantes a inconsistências. Tá? O que é que isso quer dizer? Vamos considerar o teorema das quatro cores. Então, o que é que diz o teorema das quatro cores? Se você tiver um mapa plano, tá? Esse mapa vai ser dividido em diversas regiões, né? Segundo o teorema das quatro cores, são necessários apenas quatro cores, no mínimo, para você colorir o mapa, de forma que as regiões vizinhas não partilhem a mesma cor. Então, um exemplo da aplicação do teorema das quatro cores está aqui, tá? Então, você tem um mapa que é dividido aí em vários pedaços, né? Cada pedaço desse tem uma cor, e você só precisa de quatro cores para colorir esse mapa, de forma que regiões vizinhas não tenham a mesma cor. Então, esse é o teorema das quatro cores. Como é que a gente reagiria se surgisse um mapa e esse mapa existisse mais de quatro cores? Mais de quatro cores para pintar esses pequenos pedaços do mapa, né? Então, vamos dizer que a gente descobriu um mapa M, e o mapa M requer 5 cores distintas para colorir todas as regiões, de modo que não haja, né, duas cores adjacentes. Então aqui está um exemplo de aplicação, né? Digamos que esse mapa aqui, que ele exigisse 5 cores, para pintar ele de forma que você não tivesse duas regiões com a mesma cor, uma perto da outra. Então, digamos que isso fosse possível, não é, tá? Mas digamos que fosse. Você poderia, inclusive, esse mapa pintar ele só com 4 cores. Então, se isso fosse verdadeiro, a gente declararia que o nosso teorema estaria errado. E aí a gente rejeitaria esse teorema das quatro cores, porque existe uma inconsistência daquilo que a gente observa e do teorema proposto. E na ciência formal, a ciência formal ela é intolerante a inconsistências desse tipo. Mas e na ciência empírica? Na ciência empírica, na verdade, nós somos tolerantes a inconsistências. Um exemplo disso, por exemplo, considera a primeira lei de Kepler, né, a lei das órbitas planetárias. Então ela diz que cada planeta ele orbita uma estrela e a forma dessa órbita é uma elipse. E a estrela vai ocupar um dos focos da elipse. Então todos os planetas giram em elipses. Ok, primeira lei de Kepler. Como é que a gente reagiria se houvesse algum planeta que não girasse em uma elipse? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente descobre um planeta cuja trajetória desse planeta que eu estou chamando de planeta P, a trajetória dele é em forma de um 8 deitado, né? Então veja que isso é bem diferente de uma elipse. Então isso
a princípio, é inconsistente com a primeira lei de Kepler. Temos uma inconsistência. O que a gente faz? A gente descarta a lei de Kepler? Não. O que a gente faz, na verdade, é que a gente aceita ambas as proposições até que a gente encontre uma solução que explique essa órbita anômala do planeta. Então, por exemplo, a gente poderia descobrir que aqui, nesse espaço vazio, né, existe um outro tipo de estrela que a gente não conseguiu detectar ainda, ou que existe algum buraco negro ali, e por isso o planeta está fazendo essa trajetória, enfim, ou algum planeta supermassivo. Diversas explicações são possíveis, tá? Mas enquanto a gente não descobrir o que é que está acontecendo, a gente considera as duas hipóteses, a gente aceita as duas hipóteses. Então, na ciência empírica, nós somos tolerantes à inconsistência. Na ciência formal, não, mas na ciência empírica a gente aceita algumas inconsistências. Então, como é, se tem essas inconsistências, né, que a gente aceita, como é essa compatibilidade? O que é que eu estou querendo dizer por compatibilidade? Note, o método é que duas proposições analíticas, elas são compatíveis apenas quando são mutuamente consistentes. Tá? Então, proposições analíticas, que são as proposições da ciência formal, elas só são compatíveis quando elas são consistentes. Se elas forem inconsistentes, então elas são incompatíveis. Isso para a ciência formal. Para a ciência empírica, que é baseada em proposições sintéticas, a gente aceita que duas teorias sejam compatíveis, ou duas proposições sejam compatíveis, mesmo que elas se contradigam, ou mesmo que elas sejam inconsistentes. E por que a gente emprega esse critério de compatibilidade? A gente emprega ele do nosso conhecimento do falibilismo, né? Lembra o que é o falibilismo? Acho que a gente falou sobre falibilismo na segunda aula. O que o falibilismo diz? Que as proposições sintéticas, elas podem ser apenas quase verdadeiras. Lembra a diferença entre proposição sintética e proposição analítica, né? Proposição sintética é aquela utilizada na ciência empírica, proposição analítica nas ciências formais. Já as proposições analíticas das ciências formais, elas podem ser verdadeiras. Então, você pode ter o conhecimento absoluto na ciência formal, você não pode ter o conhecimento absoluto, mas pode ser quase verdadeiro nas ciências empíricas. Então, como a gente sabe isso, a gente emprega esse método para compatibilidade. Ok. Então, nossos critérios da compatibilidade, eles dependem das nossas teorias, das nossas crenças aceitas. Tá. Mas o que é então, como é que então eu defino a compatibilidade na ciência empírica? Eu já sei como é a compatibilidade na ciência formal. Né? Na ciência formal tem que ser consistente. Se tiver alguma inconsistência, então não é compatível. Mas só que como a ciência empírica aceita essa inconsistência, tem que existir uma nova forma de você diferir para você encontrar uma compatibilidade entre elas. Então vamos tomar aqui como exemplo a relatividade geral e a física quântica. A relatividade geral e a física quântica, a gente diz que elas são compatíveis, por isso que ambas estão no mosaico. Porém, essas duas teorias elas são inconsistentes. Onde é que surge essa inconsistência? Essa inconsistência ela fica bem evidente para a gente, né, quando essas duas teorias são aplicadas em casos extremos. Ou seja, se você tiver um objeto extremamente massivo, a relatividade geral vai funcionar, mas a física quântica não. Se você tiver objetos extremamente pequenos, aí é um domínio da física quântica, não da relatividade geral. Se você tiver, por exemplo, um buraco negro, que é um objeto extremamente massivo, mas extremamente pequeno, né, ao mesmo tempo, já que a densidade é muito alta, ele ocupa um pequeno lugar no espaço, mas tem muita massa, nesse caso você vai ter uma inconsistência, que é um equivalente a uma singularidade, você vai ter uma inconsistência entre essas duas teorias. Então, como é que a gente diz que a gente aceita a compatibilidade em teorias? Né? Duas teorias empíricas, elas podem ser inconsistentes. Mas elas, mesmo sendo inconsistentes, elas vão ser compatíveis se, primeiro, se elas passarem pela avaliação do método empregado, então elas têm que necessariamente passar pela avaliação do método, tá? O método tem que avaliar elas. E, segundo, elas têm que pertencerem a domínios diferentes. Então, se você tem duas teorias,
Essas teorias são inconsistentes uma com a outra, mas ambas passaram pelo método empregado, então elas podem ser compatíveis se elas pertencerem a domínios diferentes. Por exemplo, física e química. Física e química, elas pertencem a domínios diferentes. Por isso elas são compatíveis. Ok? São compatíveis, mas pertencem a domínios diferentes. Então isso é o que a gente quer dizer com compatibilidade. Então, a qualquer momento, todos os elementos eles têm que ser compatíveis. Tá? Então, eles têm que ter passado pela avaliação do método. E se eles forem inconsistentes, então, se você tiver algum tipo de inconsistência, eles têm que ser de domínios diferentes. Ok. A segunda lei, a gente já falou sobre ela. Para se tornar aceito no mosaico, uma teoria avaliada pelo método realmente empregado na época. Tá? Então, isso a gente já falou numa aula anterior, que é a lei da aceitação da teoria. E a primeira lei, ela nos diz que um elemento do mosaico mantém seu estado no mosaico, a menos que seja substituído por alguns outros elementos. Essa lei também é chamada de lei da inércia científica, né? Porque parece um pouquinho com o conceito de inércia. Então, se você tem uma teoria que está no mosaico, essa teoria só sai do mosaico se vir outra teoria para ocupar o lugar dela. Ok? Ou um método que está no mosaico. Esse método só sai se vir outro método para ocupar o lugar dele. Então, vamos falar um pouco agora sobre a teoria da rejeição. Né? Como é que a gente rejeita uma teoria? Baseado na primeira lei da mudança científica. Então, digamos que a gente tem três teorias. A gente tem três teorias. E a gente tem um método que foi utilizado, ou que é utilizado, né, para avaliar uma outra teoria que queira entrar no mosaico. Então, segundo a lei zero, essas três teorias que já fazem parte do mosaico, elas têm que ser compatíveis entre si. Obrigatoriamente são compatíveis. Se tiver uma quarta teoria que queira entrar no mosaico, essa nova teoria, primeiro, ela tem que passar pela avaliação do método, tá? Ela não necessariamente tem que ser compatível com todas as outras teorias que fazem parte. Ela pode ser compatível com algumas teorias que façam parte do mosaico. Então, como é que ela se torna parte do mosaico? Ela vai passar pela avaliação do método, que é a segunda lei da mudança científica. Então, o método vai avaliar essa teoria. Se ele considerar que a teoria passou, então a teoria entra no mosaico. Uma vez que a teoria entrou no mosaico, a gente percebe que essa teoria é incompatível, digamos, com a teoria 1. Então, ela é compatível com a teoria 2, compatível com a teoria 3, mas é incompatível com a teoria 1. Nesse caso, o que a gente faz? A gente rejeita a teoria 1. Então, essa velha teoria que já estava no mosaico, como entrou outra teoria que é incompatível com ela, a gente rejeita ela. E aí a gente fica com essas teorias, a teoria 2, a teoria 3 e a teoria 4, e a compatibilidade é mantida. Tá? Então, a teoria 2, a 3 e a 4 são compatíveis entre si. Vamos utilizar um exemplo histórico para ficar mais claro. A rejeição da teoria da física aristotélica. Né? Como é que a gente rejeitou a física aristotélica? Então, inicialmente, você tinha no mosaico a física aristotélica, você tinha a crença que a Terra era esférica, você tinha o geocentrismo. Isso fazia parte do mosaico. Então, aqui está a Terra esférica e o geocentrismo, tudo baseado nas ideias aristotélicas. E você tinha também um método aristotélico medieval. E aí veio, por exemplo, a física cartesiana. A física cartesiana queria entrar no mosaico científico. Para entrar, ela teve que passar pela análise do método. Então, ela passou pela análise do método e conseguiu entrar, satisfez, né, os requisitos desse método e conseguiu entrar no mosaico. Então, uma vez que ela cumpriu os requisitos do método, ela entrou no mosaico. Só que aí verificou-se que existiam algumas incompatibilidades. A física cartesiana era incompatível com a física aristotélica. Então, a física aristotélica tinha que sair do mosaico. A física cartesiana também era incompatível com o geocentrismo. Então, o geocentrismo sai do mosaico e no lugar dele entra o heliocentrismo, que é compatível com a física cartesiana. A teoria da Terra esférica, ela continua sendo compatível com a física cartesiana.
tá? Então essas teorias permaneceram no mosaico porque eram compatíveis com a física cartesiana. Ok? Deu para entender isso? Como é que você rejeita uma teoria? Beleza. Continuando. Então, um outro teorema baseado na primeira lei é o teorema da avaliação contextual. Diz o seguinte: a primeira lei, né, uma teoria permanece aceita, a menos que seja substituída por outra teoria, e dela a gente pode tirar a seguinte conclusão: uma teoria ela só vai ser avaliada apenas se tentar ser aceita. E para ser aceita pela segunda lei, ela vai precisar passar pela análise do método. Então, juntando essa ideia da primeira lei com a segunda lei, o que a gente conclui? Que a teoria ela só vai ser avaliada se ela faz uma proposta de modificação do mosaico. Se ela já estiver no mosaico, o método não vai mais avaliar ela. Ok? Então, o método ele só vai ser utilizado para avaliar novas teorias que queiram mudar o mosaico. Isso é chamado de avaliação contextual. Então, um exemplo aqui, na prática disso, é o exemplo da evolução versus a criação, o criacionismo. Então, desde 1945, a gente aceita no nosso mosaico científico a síntese evolutiva moderna, que é basicamente uma união entre a seleção natural de Darwin e as novas descobertas da genética, né? Então, o que é que essa síntese evolutiva moderna diz? Basicamente, ela diz que há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, a vida surgiu no planeta Terra. Essa vida surgiu de uma forma singular, né, na forma de seres vivos bastante simples, e ela foi evoluindo a partir da seleção natural, e os organismos foram passando para os seus descendentes, os seus genes, e você teve essa especiação, né? Então novas espécies foram surgindo, até que surgiu uma espécie chamada de hominídeo, e esse hominídeo, com a evolução, com a seleção natural, ele deu origem ao ser humano que nós somos hoje. Basicamente, essa é a síntese evolutiva moderna, tá? Falando, claro, de forma bem rápida, bem simplificada. Só que, ainda hoje, existem algumas pessoas que vão de encontro a essa teoria da evolução. Por exemplo, os criacionistas, eles dizem que a teoria da evolução está errada por conta de uma incompletude do registro fóssil. Então ele diz que você tinha que ter mais fósseis, você tinha que ter fósseis de todas as espécies que já existiram. E a gente não tem esses fósseis. Então o que é que o criacionismo defende? Né? O criacionismo ele diz que a humanidade e toda a vida na Terra elas foram criadas por Deus nos últimos 10 mil anos como tipos fixos, distintos e a partir do nada. Então Deus criou as espécies distintas já, e você não teve evolução. Então ele criou e as espécies permanecem da mesma forma com que eram no passado atualmente. Não houve mudança nenhuma. Então essa é a ideia que o criacionismo defende. Então o criacionismo, como é que o criacionismo explica os fósseis, né? Que alguns fósseis foram encontrados. Então, segundo os criacionistas, esses fósseis eles foram depositados na Terra durante uma inundação por Deus. Okay? A teoria enfim, o criacionismo, para ele ser aceito na comunidade científica, pela comunidade científica, ou seja, ser aceito no mosaico, ele tem que obrigatoriamente passar pela avaliação dos métodos que são utilizados agora. Então não adianta o criacionismo apontar falhas na teoria da evolução. Essas falhas, né, que seriam essa incompletude do registro fóssil. Isso é inútil, porque para o criacionismo entrar no mosaico científico e substituir a teoria da evolução, ele teria que satisfazer o método hipotético dedutivo, e o criacionismo não consegue satisfazer o método hipotético dedutivo, por isso que ele não substitui a teoria da evolução. Tá? E essa incompletude aí do registro fóssil, ela pode ser explicada de diversas maneiras. Né? Primeiro, que é muito difícil você conseguir um fóssil, e você dificilmente vai conseguir um fóssil, por exemplo, de uma espécie e exatamente como é que eu vou dizer? Na descendência seguinte, né? Então os descendentes, os filhos desse indivíduo já vão ser diferentes que ele. Não. As diferenças, elas ocorrem de forma muito sutil e ao longo de muitos anos. Então é muito difícil você encontrar um fóssil, por exemplo,
que esteja entre uma espécie e outra espécie. Ok? Bom, então, outra aplicação dessa avaliação contextual do mito de Galileu. Nesse caso, o mito de Galileu, né? Então, a gente viu que a astronomia heliocêntrica, ela fez previsões, as fases de Vênus, e essas previsões, elas se mostraram corretas quando Galileu observou, né? Então, o mito da ciência, o que é que ele diz? Que as previsões da astronomia heliocêntrica, quando elas foram confirmadas, então, nesse momento que elas foram confirmadas, então você deveria considerar elas como a melhor teoria astronômica e aceitá-las no mosaico. Só que isso é um mito, né? Qual é o problema desse mito? O problema do mito é que, na época em que a teoria heliocêntrica foi proposta, o método que era aceito não era o método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo, aí sim, era aquele que exigia novas comprovações. Mas o método aristotélico medieval, não. O método aristotélico medieval só precisava ser algo intuitivo, coisa que a teoria de Copérnico não era. Então, esse mito, né, popular, o mito de Galileu, ele é um mito que a gente chama de anacrônico. Por quê? Se a gente utilizar o método atual, o método hipotético dedutivo, para avaliar teorias do passado, a gente vai estar cometendo um erro grave, porque o método que era utilizado na época é completamente diferente que é o método utilizado atualmente. Além disso, se a gente considera que o método atual ele deve ser utilizado para tudo, talvez a ciência do futuro ela não esteja de acordo com esse método. Então, talvez no futuro alguém utilize um método diferente para mostrar que o que a gente considera como ciência hoje não é ciência. Ok? Então, você não pode utilizar métodos de diferentes épocas para avaliar teorias de diferentes épocas. Você deve utilizar um método da época para avaliar a teoria da época. Então, voltando aqui à nossa ideia de teoria geral da mudança científica, né? Novamente, generalismo é a tese de quem acredita que pode haver uma teoria geral da mudança científica. Particularismo, quem acredita que não pode haver uma teoria geral da mudança científica. Então, a gente sabe que não existe um método universal e fixo da ciência. Isso é um ponto a favor do particularismo. Porém, a ideia do particularismo de que não há nada universal na ciência, ela parece estar errada, tá? Então, o que a gente viu, pode ser que existam algumas coisas que são universais na ciência. Na verdade, talvez as leis da mudança científica, elas sejam essa teoria geral que a gente está procurando. Então, isso é algo que ainda está sendo discutido. Mas é possível que sim, que o generalismo esteja correto e que essas teorias gerais da mudança científica elas sejam que eu apresentei aqui para vocês na forma das leis da mudança científica. Então, voltando à pergunta, né? A mudança científica é um processo racional, ou seja, a mudança científica é governada por leis? Sim. É possível a gente dizer que, baseado nas leis da mudança científica, o processo de mudança ele é racional. Existem certas leis que conseguem explicar as mudanças que ocorrem com o tempo. Ok? Bom, então, eu acho que ficou claro, tá? Se não ficou claro, pode perguntar. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, na próxima aula a gente vai discutir a questão do progresso científico, tá? Então, o fato de que as mudanças científicas, o processo de mudança científica, ele pode ser de alguma forma regido por leis, isso não garante que a gente está melhorando as nossas explicações do mundo. O que a gente vai discutir na próxima aula é se de alguma forma a gente consegue melhorar nossa visão de mundo, ou seja, se a gente se aproxima do mundo, nossa compreensão do mundo se aproxima de fato do mundo como ele realmente é, tá? Ou seja, se isso acontecer, então é porque existe de fato progresso científico. Então isso é o que a gente vai discutir nas próximas aulas, na próxima aula, aliás, semana que vem. Aqui estão as referências, tá? Sugestões de sites, vídeos.
e leituras. Ok?